A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Somos da congregação de Formosa, Goiás, e é com muita honra e alegria que nós iremos dar continuidade no capítulo 3 do livro de Levítico, onde falaremos sobre os procedimentos da oferta pacífica. Mas antes, eu quero agradecer a honra de fazer parte deste trabalho e agradecer ao idealizador desse projeto, pastor Gedeon Júnior, com a bênção da nossa pastora presidente, a nossa amada pastora Loide. Deus abençoe a nossa liderança. Meus irmãos, quando falamos da oferta pacífica, também conhecida ali como oferta de paz, ou também oferta de comunhão, nós devemos nos lembrar de alguns aspectos importantes que falamos no áudio anterior, e quem quiser ver mais detalhes, ouça a parte 1 desse áudio. A oferta pacífica, irmãos, ela não era uma oferta obrigatória, como no caso da oferta pelo pecado, mas era uma oferta voluntária. E nessa oferta, como algumas ofertas, por exemplo, de holocausto, em que deveria se oferecer um animal macho, essa oferta poderia se oferecer um macho ou uma fêmea, desde que fosse um animal perfeito por dentro e perfeito por fora. Isso porque esse animal é uma sombra, é um tipo de Cristo que de fato faria uma espécie de pacificação entre o homem pecador e o Deus Santo. Por isso não poderia ser representado por um animal imperfeito, um animal coxo, um animal doente, porque essas características imperfeitas representam o homem pecador. Então, por exemplo, se houvesse um animal que tivesse uma doença por dentro, algum tipo de tumor e de chaga, ele deveria ser desprezado, o sangue não poderia ser oferecido ali sobre o altar e nem as partes do animal ser queimada, como falaremos logo em seguida. Por quê? Porque Cristo não seria perfeito somente na aparência, como era o caso dos saduceus, dos escribas, dos fariseus, mas ele seria também santo, perfeito por dentro, o que é ainda mais importante. Isso nos mostra também, irmãos, que nós devemos nos oferecer a Deus com um coração sincero, sendo perfeitos por dentro e também perfeitos por fora. Devemos nos oferecer completamente como sacrifícios a Deus, como Cristo se ofereceu, nos deu um exemplo e juntamente com Cristo nós nos oferecemos perante o Senhor, que nos santifica e nos purifica a cada dia. Bem, nós falamos então do capítulo 1 e explicamos também a respeito do gado, né? No caso, as duas categorias, como falamos, do versículo 1 ao versículo 5, fala-se de animais de grande porte, no caso, o gado graúdo, que são bois, touros, vacas e novilhos, e do versículo 6 em diante, nós vamos falar sobre a classe do gado miúdo, que são os animais de pequeno porte, como ovelhas, carneiros, cordeiros, cabra, bode, cabrito. São esses os animais que eram oferecidos, mas veremos que os procedimentos são os mesmos, como também a simbologia espiritual a ser aplicada, que falaremos agora a partir do versículo 2. Vamos lá, versículo 2 do capítulo 3, ele diz da seguinte forma: E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Amados, a primeira coisa que deveria ser feita ao oferecer o animal perante a tenda da congregação, porque era ali que o animal deveria ser sacrificado. O animal não deveria ser sacrificado nos montes, nos outeiros ou nas encruzilhadas, como faziam os idólatras, os pagãos, e justamente para que o povo não fizesse de qualquer forma, de qualquer maneira, não fugisse aos critérios divinos, por conta de uma importância espiritual que havia nesses critérios, Deus ordenou que fosse feito diante da congregação ali, né, exatamente na porta do tabernáculo, não necessariamente no lado norte do altar, como no caso do holocausto, mas deveria ser feito
na porta, ali em frente ao tabernáculo, deveria ser feito então o sacrifício da oferta pacífica, diante do Senhor, juntamente com o sacerdote. E como era feito? O adorador, ele deveria impor as suas mãos sobre a cabeça da sua oferta. O ato, irmãos, de imposição de mãos, ele tinha ali pelo menos duas importâncias, duas características que nós devemos destacar. No caso da oferta pelo pecado, o animal, ele deveria então ser apresentado ali, e quando o ofertante, ele colocava as suas mãos, ele pressionava com força, confessando os seus pecados sobre o animal e transferindo a sua culpa, o seu pecado, sobre aquele animal que agora seria culpado e deveria levar à condenação da morte para que fosse absolvido o dono do animal, que no caso era o ofertante, o adorador. Mas no caso, irmãos, da oferta pacífica, há ainda, irmãos, um significado bem mais interessante e, na minha visão, um significado mais lindo, porque nesse momento a confissão era diferente. Quando era oferta pacífica, o adorador impunha as mãos sobre o animal, o que ele fazia? Ele se identificava com aquele animal e ele se unia à vítima, se tornando praticamente os dois uma só pessoa que seria oferecido diante de Deus. Ou seja, quando aquele animal ele fosse degolado e o sangue do animal ele fosse oferecido diante do Senhor, como também partes daquele animal, que seria a gordura, que seria os 2 rins e o redenho do fígado, fosse queimado ali diante do altar, quando Deus, ao receber o sangue sendo oferecido, e o cheiro daquela carne sendo consumida ali pelo fogo que simboliza o juízo, meus amados irmãos, Deus, ao sentir o cheiro daquela carne sendo queimada e observando ali aquele sangue inocente, junto com aquele sangue, com o cheiro daquela carne, Deus também estava recebendo a alma do próprio adorador. Por quê? Porque naquele ato de imposição de mãos da oferta pacífica havia um ato de união juntamente com aquele sacrifício. Era essa a ideia aqui da imposição de mãos no caso desse tipo de oferta. Isso nos lembra, irmãos, o que o Evangelho nos fala sobre a nossa união com Cristo. Pela fé, exatamente isso que acontece conosco, sendo representado por essa oferta. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ele se oferece a Deus como sacrifício, irmãos, como oferta diante da presença do Senhor, sendo ele ali sacrificado na cruz do Calvário, Deus, ao receber o sacrifício de Cristo, receber o seu sangue, ele estava recebendo também todos os adoradores que crescem no Filho de Deus pela fé, assim como estava sendo feito com aqueles adoradores que ofereciam a oferta pacífica. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz ali em Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, o homem, por mais pecador e afastado que ele esteja do Senhor, quando ele aceita Jesus pela fé e entrega a sua vida a Ele, Deus, ele passa agora a receber a alma desse pecador, fazendo paz com ele, passando a ter comunhão com ele, porque ele olha para os méritos daquele sacrifício que foi oferecido diante da sua presença, que é o sacrifício de Cristo, conforme nos é representado aqui exatamente pela oferta pacífica. E aí, quando nós continuamos então o texto no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, como os rins tirará. E os filhos de Arão
queimarão isso sobre o altar, e em cima do holocausto que está sobre a lenha, que está no fogo, oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Meus amados, nós lemos os versículos 3, 4 e 5, e esses procedimentos aqui relatados acerca do gado graúdo são os mesmos que vão se repetir ali a partir do versículo 6, e então nós iremos fazer uma única explicação para que você entenda de forma perfeita o que isso representa para nós. Então nós já vimos, irmãos, que há essa diferença da oferta pacífica para o holocausto, porque a oferta de holocausto, o animal completamente ele era queimado perante o altar de Deus, enquanto a oferta pacífica, apenas essa parte, a gordura, os rins e o redenho sobre o fígado é que era queimada diante do altar de Deus. Mas por que isso acontecia? Bem, nós vamos explicar para que você entenda o significado espiritual que se aplica para o judeu que vivia naquela época, o que Deus queria daquele judeu e como isso se cumpre no plano redentor, o que nós aprendemos com isso para as nossas realidades espirituais dos dias de hoje, quando nós passamos a viver a nossa fé baseada no Filho de Deus. Vamos lá. Primeiro vamos falar da gordura. Meus amados, quando nós falamos da gordura dos animais, estamos simplesmente falando da parte mais importante, da parte mais valiosa, e nós estamos falando de uma parte que não era apenas usada para o consumo de alimento, mas também para muitas outras utilidades no mundo antigo. Então a parte mais cara e mais preciosa era exatamente a gordura do animal. E Deus, meus amados, ele proíbe os hebreus de se alimentarem da gordura, né? Tanto que a gordura dos animais, quando eram sacrificadas, quando os hebreus ele pegavam a gordura do animal, ele tinha que oferecer no altar de Deus, ele tinha que oferecer para ser queimado perante o altar de Deus, com exceção dos animais que eram mortos por si mesmos ou dos animais que eram devorados por feras. Então, aquelas partes das gorduras poderiam ser utilizadas para o dia a dia, não para o consumo, né? Deus, quando proíbe o povo de consumir a gordura, é óbvio que nós estamos vendo também Deus cuidando da saúde dos hebreus, até porque nós sabemos que o consumo de gorduras, irmãos, ele produz ali muitas doenças para o organismo, então é algo muito prejudicial para a saúde. Deus estava ali, obviamente, também cuidando da saúde. Mas quando nós falamos, irmãos, desse princípio de entregar o melhor para Deus, quando o hebreu ele estava ali pegando a parte mais rica e mais preciosa daqueles animais e queimava diante do altar, era como se o hebreu estivesse mostrando a sua predisposição em oferecer o que havia de melhor, de mais precioso, de mais valoroso da sua vida diante da presença de Deus. Mas isso, irmãos, Deus não queria que isso fosse oferecido apenas de uma forma religiosa, mas Deus queria que o hebreu ele oferecesse isso, amados, demonstrando também a sua predisposição em obedecer a Deus, em guardar a sua lei, em guardar os seus mandamentos. Quando ele estava oferecendo a gordura, era como se ele estivesse dizendo a Deus: Deus, o que há de mais importante, o que há de mais precioso, pertence ao Senhor. O Senhor está acima de tudo na minha vida. O Senhor é que me deu tudo, então o que há de melhor na minha vida eu devo devolver ao Senhor, exatamente quando ele estava entregando aquelas gorduras. É tanto que quando, irmãos, havia, por exemplo, ali apenas um ato religioso e não um ato espiritual, aquela oferta não era oferecida realmente do coração, Deus então ele abominava esse tipo de oferta, né? Se fosse do coração, se fosse acompanhada de boas atitudes, acompanhada de uma vida de obediência, então Deus recebia como aroma suave aquelas ofertas, né? Podemos ver isso claramente no texto do livro de Isaías.
Isaías, no capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Ou seja, se não fosse oferecido com o coração e com a alma, irmãos, levando também uma vida justa e santa perante o Senhor, Deus, ao invés de absolver como sacrifício agradável, Ele rejeitaria como uma repulsa desagradável diante daquele ofertante. Nós olhamos também a importância, meus amados, a importância dos rins. O que significa os rins? Porque Deus queria que fosse queimado no altar de Deus os rins. Bom, em relação aos rins, a crença antiga daquela época, eles não acreditavam que os rins somente tinham aquela função de filtrar as substâncias tóxicas do organismo. Mas eles acreditavam, irmãos, que os rins tinham funções ainda mais importantes que hoje sabemos que pertencem ao cérebro. Ou seja, eles acreditavam que os rins estavam ali associados também, não somente à parte biológica do homem, mas também aos pensamentos e às emoções. Ou seja, era como se os rins fossem ali uma espécie de sede das emoções. Como os gregos futuramente iriam dizer que o coração assumiria essa função, né? E que hoje nós sabemos que a sede das emoções é o cérebro, mas até hoje a gente ainda aceita, mesmo que de uma forma metafórica, que o coração, então, é a sede das emoções. Mas há textos bíblicos, por exemplo, como Salmo, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: bendigo ao Senhor que me aconselha. Aí a parte original do texto diz assim: e até os meus rins me ensinam de noite. Com o passar do tempo, o termo rins foi modificado por coração. Ou seja, o coração, irmãos, ele então, como representação da sede das emoções, até nos dias de hoje, embora saibamos que essa função seja do cérebro, mas nos dias ali de Moisés, essa ideia estava baseada nos rins. Então, quando Deus ele pediu para oferecer os rins do animal para que fosse queimado frente ao altar, era uma simbologia para que os hebreus naquela época eles entendessem que Deus ele quer não somente o melhor das nossas posses, o melhor que temos na nossa vida, como no caso da gordura, representado pela gordura, mas Deus queria o que fosse mais íntimo no coração do ser humano. Deus queria que entregássemos a Ele a parte mais íntima da nossa vida, que vivemos com Ele, né, numa certa intimidade, porque isso é ter comunhão com Deus, é viver em intimidade, é nós buscarmos a Deus com intimidade, é nós expressarmos o mais íntimo da nossa alma e deixar que Deus, com a sua santa palavra, com o seu Santo Espírito, tenha lugar para transformar as coisas mais íntimas e particulares da nossa alma, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Agora, sobre o redenho, é importante nós entendermos aqui que a tradução da palavra redenho, Yotered, significa apêndice, ou seja, era uma espécie de saliência, né? Um lóbulo caudal do fígado de um animal sacrificado. Traduzindo assim de uma forma mais simples, o redenho ele é uma espécie de capa de gordura que envolve o fígado. E essa parte também deveria ser oferecida em holocausto em cima do altar de sacrifícios. Mas por que Deus também queria o redenho do fígado? É simples, porque naquela época as nações pagãs utilizavam a parte desse animal exatamente para as suas adivinhações, para prever o futuro, através ali dos feiticeiros que por meio da magia negra tentavam descobrir ali o que iria acontecer no futuro das nações. E para que o povo de Israel não viesse a ser influenciado a praticar
esses tipos de costume, talvez por uma ansiedade, Deus então faz questão de pedir para que essa parte do animal fosse sacrificado no altar, para que também ao mesmo tempo o povo pudesse entender que eles não deveriam se preocupar com o dia de amanhã e serem dominados pela ansiedade, mas que eles deveriam se preocupar em obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque com toda certeza eles tomariam posse de todas as promessas de Deus. Então, quando o hebreu ele separava também o redenho do fígado para ser queimado no altar, era como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, eu entrego ao Senhor o meu dia de amanhã, o meu futuro, está a minha sorte sendo lançada segundo a sua vontade. E isso confirma, irmão, as palavras de Deus quando ele diz: o meu justo viverá pela fé. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos viver pela fé e confiar no Senhor e entregar a esperança do dia de amanhã exatamente nas mãos do Senhor e crer nas promessas de Deus, confiando na sua santa palavra. E como um ato final, irmãos, desse sacrifício, após queimar as partes desse animal, já tendo ali aspergido o sangue sobre o altar, é interessante que ao colocar as partes desse animal, que era a gordura, os rins e o redenho do fígado, era interessante que normalmente se colocava junto com a oferta de holocausto que estava em cima das lenhas que estavam ali sobre o altar. Nós já falamos no áudio anterior que normalmente os sacrifícios pacíficos, eles sempre acompanhavam algum outro tipo de sacrifício. Por exemplo, a oferta de holocausto, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado, pela culpa, normalmente vinha ali com uma ideia de finalização. Tudo isso, irmãos, representa o Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, no madeiro, representado pelas lenhas, e ele foi consumido pelo juízo de Deus ali, representado pelo fogo. E nós, meus irmãos, que estamos unidos a Ele pela fé, nós devemos também nos entregar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Jesus, meus amados, Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, sendo a oferta pacífica que nos trouxe paz e comunhão com Deus, exatamente porque Ele se entregou na cruz do Calvário para que pudéssemos ser, juntamente com Ele, uma oferta agradável a Deus. Depois de tudo isso, as partes do animal que não seriam queimadas, obviamente, o sacerdote tomava a sua parte e tomaria a sua refeição com a sua família, e o restante das partes do animal, então o adorador, que agora estava numa condição de paz com Deus, ele então iria confraternizar juntamente com os demais convidados ali daquele banquete. Sobre o significado de todas essas coisas, veremos mais detalhadamente no capítulo 7 do livro de Levítico. Por enquanto, meus amados, deixo-vos esta mensagem. Que Deus os abençoe. Até o próximo áudio, em nome de Jesus.